Bom dia, gente. A gente está aqui no CFN hoje. Infelizmente, ontem a gente tinha um seminário de obesidade infantil na Câmara dos Deputados, mas tivemos um imprevisto na hora de acessar a casa por conta da votação da reforma da Previdência. Então, muita gente ficou do lado de fora, né? Então, com isso, a gente está aproveitando essa oportunidade de ter a Ana Tércia Persegoni aqui, né? Ela que seria a nossa principal palestrante lá, né, nesse evento do Seminário de Obesidade Infantil da Câmara, né, da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Preventiva, um evento com o apoio do CFN e da ASBRAM também. Então, a gente trouxe a Ana Tércia hoje para bater um papo sobre essa temática, ela falar um pouco sobre o que ela não conseguiu falar ontem. Tá? Então, Ana Tércia, por favor, se apresenta um pouquinho para a gente. Olá, pessoal, bom dia. Desculpem aí o atraso, a gente estava tentando colocar os dois Instagrams, né? Tá? O Instagram do Conselho e o meu também. Quem quiser depois ver os slides, tá no meu Instagram, @NaTérciaPersegoni. Vale a pena vocês assistirem aqui pelo Conselho e depois quem quiser olhar os slides, olhar no meu Instagram, porque vai ficar salvo, tá? Então não precisa ficar olhando os dois agora não, porque o pessoal vai ficar meio confuso aí. Enfim, gente, eu tô aqui no Conselho Federal de Nutrição, aqui em Brasília. Como nosso amigo aqui já falou, né? A gente ontem foi pra lá. Quem me acompanha viu, eu coloquei um vídeo explicando o que aconteceu. O Conselho Federal de Nutrição junto à ASBRAM, eles fizeram um esforço grande para que a gente tivesse esse seminário, porque isso é importante, né? A gente precisa realmente levar essas pautas, né, para o governo. A gente precisa de fato discutir a alimentação, o papel da alimentação na obesidade infantil. Esse era o nosso intuito, só que nós, na verdade, tivemos falta de sorte, porque foi no mesmo dia da votação da reforma da Previdência. E, de fato, a Câmara dos Deputados estava uma loucura, né? A gente quase não conseguiu entrar. Muita gente do lado de fora. Muita gente do lado de fora, muita confusão. E, de fato, acabou que, por medida de segurança, a Câmara teve que cancelar a entrada de todas as pessoas no prédio. Nós que éramos palestrantes conseguimos entrar, mas só a gente, né? Não deu nem meia dúzia de pessoas. Ficamos lá aguardando, enfim. Então, a ideia hoje é a gente, de fato, falar sobre obesidade infantil, né? Que é um tema que está super em pauta, extremamente importante, e que, na verdade, até foi lançado agora, acabou de sair, né, a FAO lançou um documento, né, que saiu segunda-feira, dia 8, sobre a questão da obesidade infantil, da obesidade, na verdade, o documento não é sobre obesidade, né, sobre a questão de produção de alimentos no mundo, exportação, importação, e eles falam de fome, né, da dicotomia da fome e da obesidade, e aí eles citam que na América Latina e no Caribe existem índices altíssimos de obesidade, né, obesidade infantil está extremamente alarmante, e sim, a gente sabe que a obesidade é uma doença. Né? A gente sabe que um indivíduo que é obeso, ele vai sempre ser obeso, mesmo que ele emagreça. Então, a gente precisa tratar a vida inteira. Eu acho que essa deve ser a nossa lógica. Tratar isso ao longo da vida. Esse indivíduo, ele precisa de um acompanhamento para sempre. A gente ontem estava até discutindo sobre as dietas da moda, né? Que no final da história não resolvem, porque é sempre um paliativo. E aí, o nutricionista, ele na verdade, nesse cenário, a figura mais importante. É claro que o obeso ele precisa ser tratado pela equipe multidisciplinar, mas no centro aí está o nutricionista, porque eu tenho muita experiência com obesidade, sabe? Trabalho com isso já há 18 anos. E uma coisa que eu vejo é o seguinte, o que na verdade acontece? As pessoas voltam a engordar. Qualquer dieta, qualquer situação que se emagreça, volta-se a engordar. Porque emagrecer é muito fácil, engordar manter o peso é que é difícil, né? Então, a gente precisa, de fato, trabalhar com isso. E quando a gente fala de criança, né? Criança é muito importante, porque a criança quando você tem uma obesidade na infância e na adolescência, isso predispõe a uma obesidade na vida adulta com muito mais facilidade. A gente sabe, a ciência já mostra isso. A gente tem vários eventos que, quando acontecem na infância, geram obesidade na vida adulta, ou pelo menos geram uma chance muito maior de obesidade na vida adulta. Então, era sobre isso que a gente ia falar, né? Sobre essa importância de cuidar das nossas crianças, né? E de ter o nutricionista no centro da equipe multiprofissional ali,
trabalhando sobre isso, né? Trabalhando com isso. A gente tem um atendimento lá na Universidade Federal de Juiz de Fora, que tem nutricionista, que tem médico endocrinologista, que tem o pessoal da atividade física, que tem o pessoal da... Tudo bem, Zaira? Zaira das Bran tá aqui com a gente. Bom dia a todos e a todas. Estamos aqui com a Ana Tércia Asbran, sempre presente, parceira com o CFN nesse evento, trazer essa nutricionista aqui foi um marco. A gente está muito agradecida, Ana Tércia e a universidade, terem cedido essas horas dela aqui para nós aqui em Brasília. Então, aproveite mesmo essa fala espetacular que vocês estão escutando. A Asbran está aqui presente, acompanhando passo a passo desse evento que a gente montou conjuntamente com o CFN e a Frente Parlamentar. Então, obrigada, Zaira. Zaira me recebeu super bem, assim como a Albaneide aqui do Conselho Federal de Nutrição. Fui super bem recebida, maravilhoso. Vamos falar então de obesidade infantil, né? Exatamente, vamos continuar. Então vamos lá. Eu vou falar rapidamente do que eu ia falar ontem. Ontem a gente ia ter uma fala de 20 minutos. Então, na verdade, a gente ia ter uma fala de 20 minutos, era uma fala rápida, mas eu acho que é muito significativa. Então vamos lá, quando a gente fala de obesidade, gente, a obesidade não é segredo que ela está aumentando no mundo inteiro, né? Então hoje a gente tem aí mais ou menos 13% da população mundial obesa. Isso é muito sério. E existe uma projeção já para 2025, sabe? Essa projeção diz que provavelmente lá em 2025 nós teremos 18% de homens obesos e 21% de mulheres obesas. E o que eu acho mais grave é a questão da obesidade grave, né? Que antigamente a gente chamava de obesidade mórbida, hoje a gente não usa mais esse termo, é obesidade grave, para se referir àqueles casos de obesidade que o indivíduo não consegue andar, não consegue se higienizar sozinho, muitos estão em cadeira de roda, são aqueles casos de obesidade grave e que nós atingiremos, se não fizermos nada, nós atingiremos aí 6% em homens e 9% em mulheres. Isso é muito sério. É muito sério. Né? Muito sério. Porque não é uma obesidade qualquer. É uma obesidade que incapacita o indivíduo, né? E que muitas vezes nem a cirurgia bariátrica resolve. Eu trabalho com cirurgia bariátrica também, a gente tem grupos de pesquisa associado aí com cirurgia bariátrica e a gente vê que nem a bariátrica resolve. Então é muito sério, né? Alguma coisa precisa ser feita, né? E o documento da FAO mostra aí a questão da epidemia de obesidade na América Latina e no Caribe, né? Isso aumentando em níveis exponenciais. Ele cita alguns países, Argentina, México, Haiti, Bahamas, Chile, com altos índices de obesidade. Então, nós aqui realmente estamos expostos a isso, né? E aí é interessante porque quando a gente fala de obesidade, e aí até quem não é nutricionista fala muito isso, né? Alguns profissionais de saúde que trabalham com obesidade dizem assim, não é algo difícil, né? Não é algo difícil, na verdade. Ok. Muito fácil emagrecer. Porque o que é obesidade? Você tem um gasto calórico menor do que o que você consome. Então, quando você fala do conceito de obesidade, dá a impressão assim, é muito fácil, é só comer menos e gastar mais. Né? Dá essa impressão, vamos comer menos, vamos fazer uma dieta hipocalórica. Exatamente, é muito fácil, assim, né? Não simples, né? É uma fala simples. E a gente escuta, né, obscenidades do tipo, para emagrecer basta fechar a boca. Todo mundo já escutou isso, né? E tem um monte de dieta maluca, porque, vamos lá, tem os shakes que substituem refeições, porque parece ser simples. E dá certo no início. Sim. Funciona? Sim. Na primeira e segunda semana funciona. É uma maravilha. Às vezes funciona até mais tempo. Na verdade, assim, para emagrecer é muito fácil, né, Zaira? Difícil é manter o peso perdido, né? Emagrecer, eu brinco, falo que tem até simpatia. Minha mãe tem a simpatia do barbante. A Dé tá me assistindo aí, vai me matar quando eu chegar em casa. Que tem a simpatia do barbante, que é uma beleza, amarra um barbante na cintura, entendeu? Tem as rezas também que o povo faz, né? Emagrecer é muito simples. O difícil é você, de fato, manter o peso perdido. Realmente, né? acontecer a mudança. Acontecer a mudança, exatamente. E aí, quando a gente pensa no conceito, é muito simples. Agora, quando a gente pensa o que gera obesidade, a gente pensa em muita coisa. E aí a gente entende por que muitas vezes as pessoas não conseguem comer menos ou não conseguem gastar mais. Porque você tem aí associado muita coisa. Você tem fatores genéticos, fatores ambientais, até o acesso ao alimento. Que parece ser uma coisa simples, mas não é.
Muitos alimentos mais saudáveis, eles são mais caros, por isso que precisa de política pública, né? Porque o paciente fala assim pra mim, mas eu quero comer orgânico, mas lá na minha cidade, se eu comprar orgânico, é 40% mais caro. Aí a gente diz assim, então vai na feira. Não é toda cidade que tem muita feira. Eu moro numa cidade que tem muita feira, tô feliz da vida, compro orgânico no preço do que não é orgânico. Mas isso não é realidade em todos os lugares, né? E aí eu acho que é importante só chamar a atenção do nutricionista, porque tem muito nutricionista que é extremamente elitista. Então fala pro paciente assim, a sua dieta toda você vai ter que comprar na loja de produtos naturais. Gente, nem todo mundo pode pagar. Não dá pra fazer isso com todo mundo. Eu não posso chegar para todo mundo e falar, olha, você vai na loja de produtos naturais, que a gente sabe que é mais caro, e você vai comprar os seus alimentos. Muita gente acha que não consegue fazer a dieta adequada porque não tem dinheiro. Então, isso também é causador de obesidade. Você ia falar? É o impacto. Sim, eu ia falar que quando a gente faz esse comentário sobre as questões de mais caro, realmente a gente sente esse dificultador. E nós precisamos mesmo de políticas para melhorar, diminuir esse dificultador para as escolhas alimentares saudáveis. A Ana Tércia traz esse tema muito bem e nós reforçamos esse tema. Porque hoje nós temos uma nomenclatura chamada desertos alimentares que estão tomando conta de várias cidades, centros urbanos e hoje se estendendo às cidades menores, que isso não existia. E hoje já temos essa realidade aqui no nosso país. O pessoal que trabalha com ambiente obesogênico estuda muito isso, né? E tem um pessoal lá da UFMG que trabalha muito com ambiente obesogênico. Até mandar um beijo para minha amiga Larissa Loures, que é a professora lá, que trabalha com isso, publica muito nessa área. E ela me ensinou muito sobre ambiente obesogênico, sabe? E é exatamente isso, assim, da gente entender que o que faz a gente engordar também é o ambiente. Também é tudo que vem de fora. Né? Não é tão simples assim. Por isso que muita gente sucumbe, porque a pessoa diz assim, eu não consigo fazer dieta porque onde eu moro todo mundo toma Coca-Cola, onde eu moro todo mundo faz o café com açúcar, por exemplo, né? Tem gente, na minha terra é assim, o pessoal ferve a água já com açúcar, né? Então, quer dizer, são hábitos que muitas vezes é a teoria da normose, né? Que vira normal o que teria que ser patológico, o que teria que não ser normal, né? Exatamente. Enfim. E aí, dentro de todas essas questões, você tem o ambiente obesogênico, você tem o excesso de informações, muitas vezes as informações pelas próprias redes sociais são passadas de forma errôneas e as pessoas seguem, né? E começam a fazer. Você tem a questão do acesso à atividade física, nem todo mundo tem, né? Hoje em dia tá na moda fazer academia, mas nem todo mundo pode pagar academia. Às vezes a pessoa mora num lugar que é uma estrada, que não consegue caminhar porque é difícil acesso. Tem a questão da genética. Hoje a gente sabe que a obesidade poligênica, que é aquela que a gente vai modificando os genes ao longo da vida, o pessoal da nutrigenômica estuda muito isso, ela corresponde a 40% dos casos de obesidade. Você tem a questão de neurotransmissores aí envolvidos, hormônios, receptores, toda a questão fisiológica que pode fazer o indivíduo gastar menos calorias e armazenar mais. Você tem a questão do conteúdo calórico da dieta, porque durante muito tempo isso foi negligenciado. Mas é importante calcular, a gente precisa saber quanto que tem de carboidrato, proteína, lipídio. Dentro dos lipídios, quais que são saturados, quais que são insaturados, o que é gordura trans, o que não é, isso é super importante. E muitas vezes a gente negligencia. Na verdade, a questão do gasto energético também. A própria questão da taxa metabólica basal, né? Como é que é a quantidade de mitocôndrias que aquela pessoa tem. Então, hoje a gente fala em biogênese mitocondrial para aumentar gasto calórico. Enfim, é muita coisa. Eu não conseguiria, numa live, falar de tudo que gera obesidade. Então, assim, é muito complexo. O conceito parece ser simples, mas quando a gente fala o que gera, a gente vê que é muito complexo, né? Apareceu uma pergunta aqui, não pode ferver a água com açúcar, por quê? Não, gente, eu não disse que não pode não, vamos lá. O que eu tô dizendo, eu dei um exemplo para dizer assim, que muitas vezes a gente fala pro paciente, olha, vamos diminuir o seu consumo de açúcar. E a pessoa não consegue porque a própria água do café, por exemplo, já vem com açúcar, que seria uma coisa que eu poderia reduzir esse consumo, tá? Mas enfim, você quer ferver a água com açúcar, a gente tira de outra coisa, tudo bem. Né? Isso foi só um exemplo, né? Às vezes numa live a gente não consegue falar tudo e fica essas informações soltas. Né? Isso é um problema.
E aí, quando a gente fala de obesidade, eu só queria ressaltar aqui que a obesidade é doença, que eu acho que isso é um outro ponto muito importante da gente discutir, né? A obesidade, ela é uma doença. Não estamos aqui falando de aceitação do obeso, a gente precisa acolher o obeso, isso é óbvio, né? A gente precisa não ter preconceitos contra o obeso, isso é óbvio, porém a obesidade é doença. Então nós, como nutricionistas, não podemos ter uma visão, dizer assim, não, tudo bem, ele está obeso, mas está saudável. Não existe obeso saudável. Mesmo que os exames de sangue estejam saudáveis, porque existe todo o processo metabólico de subinflamação, de produção de citocina inflamatória que está acontecendo ali. Então, os exames de sangue normais, eles não têm sensibilidade para mostrar isso. Mas isso vai gerar problemas no futuro. O primeiro deles é a resistência insulínica, mas a gente tem aqui várias doenças associadas hoje à obesidade. Vários tipos de câncer, osteoporose, doenças cardiovasculares, diabetes, enfim, muitas doenças relacionadas. E na infância, eu queria chamar a atenção que hoje a gente tem relacionado à obesidade as doenças relacionadas à síndrome metabólica. Hoje já tem muita publicação, já tem muito estudo, e o que na infância geralmente vem associado à obesidade? A glicemia elevada ou a resistência insulínica, né? Geralmente começa com resistência insulínica e vira diabetes mais ou menos 10 anos depois, na literatura já tem isso descrito. Já está mostrando. Então você demora aí uns 10 anos aproximadamente para uma resistência insulínica se tornar diabetes. Ela vai se tornar, se você não barrar esse processo, e quem faz isso é o nutricionista. Ele é que consegue barrar esse processo de resistência insulínica, porque é só através da alimentação. Então o nutricionista precisa modular a insulina pela alimentação. Você tem dislipidemias, né? Colesterol elevado, triglicerídeo, enfim. Hipertensão arterial. Já existem crianças hipertensas. Nós temos lá no nosso grupo de estudo, nós temos um N grande de crianças hipertensas, tá? Crianças de 5 anos de idade hipertensas. Se a gente for parar para pensar, isso é tão absurdo, né? Que é de chocar. Aumento de casos de cânceres. A doença hepática gordurosa não alcoólica, que também é algo que particularmente a mim me choca. Crianças com gordura no fígado. Crianças com 7 anos de idade com gordura no fígado. Se você pensar que a gordura no fígado ela é um processo que demora para acontecer, se eu pego uma criança com 7 anos de idade, ela tem gordura no fígado, gente, isso significa que a introdução da alimentação dela foi toda errada. Isso é muito sério, né? Ela começou a comer antes de 1 ano de idade errado. E não existe outra possibilidade que não seja da alimentação. Exatamente. Essa é uma doença que não tem outro tratamento. Essa é alimentar. Não tem outro tratamento. Não existe remédio para gordura no fígado. Não tem. É alimentação. Né? Então, no caso de criança, né? No caso de criança. No caso de criança. Você não tem como fazer. E a SOP, né? Que é a síndrome dos ovários policísticos, que geralmente acomete meninas na época da puberdade, né? Da menarca, ou um pouquinho depois. Que também tem muita relação com ganho de peso, tá? Existe uma prevalência muito grande. Então, isso é o que a gente tem hoje na literatura que já está publicado, tá? Essas doenças relacionadas à obesidade infantil. E aí a gente sabe assim, por que a obesidade, o que gera obesidade infantil? Muita coisa. Albaneide, vem cá. Eu tô muito bem acompanhada aqui, hein, gente? Olha só, tá dando para ver todo mundo? Bom dia a todos, sou Albaneide Peixinho, conselheira do CFN. Queremos também agradecer a Anatécia, a Gran, por esse evento conjunto que nós tentamos realizar ontem junto com a Frente Parlamentar, mas que infelizmente, como a Anatécia colocou, foi cancelado, né, em virtude da reforma da Previdência, né, da votação da reforma da Previdência. Estava muito tumultuado lá. Mas na tese, em nome do Conselho Federal de Nutricionistas, nós queremos lhe agradecer muito. Eu que agradeço. Por ela ter se disponibilizado, ter vindo para cá ontem, ter conseguido apenas entrar um pouquinho e ter saído de imediato. E por isso a gente aproveitou essa oportunidade junto com as Bran, para que a Anatécia pudesse falar um pouco sobre a obesidade infantil, que tanto alarma não só o Brasil como o mundo. Né? É uma epidemia global. Todos nós estamos muito assustados e precisamos discutir fortemente essas questões, né? As entidades de nutrição têm esse papel importante, a gente discutir essa questão da obesidade, que é fruto também de uma falta de acesso a alimentos adequados,
né, de escolhas alimentares inadequadas, e a gente precisa também alertar a população para que elas possam ter direito à escolha. Discutirmos, por exemplo, a questão da rotulagem de alimentos, né, que a gente, o CFN, a Asbran, está à frente desse processo na discussão junto à Anvisa, junto ao Ministério da Saúde, para que se aprove a rotulagem frontal, para que as pessoas possam identificar claramente o que contém no rótulo, o que eu devo ou não escolher para nos alimentarmos, a questão fundamental do ultraprocessados, dos processados, o que significa, né, ultraprocessados, o que significa os processados, para que qualquer um possa ter direito a essa escolha, né, Natécia? Então as pessoas têm que conhecer, né? Então a gente precisa, para escolher eu preciso conhecer, e para conhecer eu preciso que alguém me explique. Exatamente. Então, é o papel do nutricionista, ser um educador, né? Exatamente, esse é o papel nosso nutricionista. Então a Natécia, né, tá com um grande papel nesse momento, que é divulgar para todos que estão nos assistindo. Nossa, que responsabilidade, hein? Exato, a importância, né, de que as pessoas devem ter conhecimento sobre o que leva a nós termos, né, essa epidemia global, né, a preocupação no mundo. As agências da ONU também estão preocupadas, a Organização Mundial de Saúde, a FAO, o Programa Mundial de Alimentos, a Unicef, crianças já menores, né, menores de 5 anos já obesas por ambiente. Também é uma questão muito forte, a questão do ambiente, né, o clima. A criança não escolhe o que ela come, né? Exato. Então, é muito induzido também, né, Natécia, pelas propagandas, né, por essas questões. A gente tem que discutir também a relação de entrega de brinquedos associados ao tipo de alimentos. E que tipo, o que chamariz é esse? Né? Na realidade, o chamariz é o brinquedo. Né? E tipo de alimentos poderiam ser até associados. Um brinquedo a que tipo de alimentos? Uma comida saudável. Vamos discutir uma comida saudável, uma comida adequada. Por que o brinquedo vem só com a comida que não é saudável, né? Pois é, né? É verdade. E vocês vejam, o público que está assistindo, entenda que o quão amplo é a atuação do nutricionista. Aí, todas essas questões que já foram levantadas, e mais a questão, assim, sensibilizar a população, participar de formulação de políticas públicas, porque nós envolvemos até a produção, o tipo de produção, porque não adianta nós também oferecermos um alimento composto de muito químico. Então, também é um alimento que não tem segurança. Então, nós temos que nos envolver e melhorar essa nossa atuação, porque os nutricionistas, eles têm um poder muito grande em sua mão em relação às questões alimentares. É isso que você falou, é muito importante, porque o nutricionista, ele acaba muitas vezes ficando refém. Porque o leigo, ele chega para você e diz assim, eu vou dizer, vamos colocar de fórmulas infantis, por exemplo, né? O leigo, ele chega e fala, mas tem uma fórmula que está sendo vendida, que tem uma propaganda, né? E que parece ser muito boa. E aí a gente fica muitas vezes com dificuldade até de orientar, porque dependendo do tipo de fórmula que está no mercado, a gente fica escolhendo a menos pior. E não deveria ser assim. Então, por isso que precisa dessas regulamentações, né? Até para a gente ter alimentos, produtos que sejam oferecidos e que estejam dentro do que a gente precisa, né? A pergunta, aí eu vou deixar a pergunta, o que temos de EAN nas escolas hoje, de educação alimentar e nutricional, né? Eu acho que tanto a Zaira quanto a Albanide são melhores que eu para responder isso, porque eu não sou dessa área, eu sou da clínica, né? Então, gente, olha, nós temos uma lei no Brasil, que o número dela é 11.947, que foi instituída em 2009, e essa lei é relacionada diretamente ao programa de alimentação escolar, mas também a todas as escolas. Porque se vocês lerem o artigo 1º, diz que todo alimento que entra na escola é alimentação escolar. Então, seja nas escolas públicas ou privadas, filantrópicas, a alimentação que entra na escola, ela é considerada alimentação escolar, que difere um pouco o programa de alimentação escolar, que na realidade o programa é de responsabilidade do Estado. E leia-se Estado, governo federal, estados e municípios, que são responsáveis pelos programas
nas escolas públicas e nas escolas filantrópicas. Nas escolas privadas, não, a responsabilidade é do próprio proprietário das escolas privadas. No programa de alimentação escolar, tem um artigo específico referente à educação alimentar e nutricional, que é de responsabilidade de todo nutricionista que é exigido nos programas. Então, esses nutricionistas que a gente chama de responsáveis técnicos, eles desenvolvem ações de educação alimentar e nutricional por meio da própria oferta das refeições, né? Ou seja, a oferta da refeição, ela carrega, na realidade, um cunho muito educativo. Este é um programa pedagógico de promoção à saúde. Portanto, não é um programa assistencial, o programa de alimentação escolar não é um programa assistencial, é um programa de direito de todos e é um programa, né, pedagógico. Portanto, você tem que orientar por meio da oferta das refeições e por ações conjuntas. Então, tem que pensar o currículo, então, orientar os professores no sentido de aproveitar as disciplinas ou os currículos. Em alguns municípios chamam currículos, outros matérias, outras disciplinas, mas orientar. Você pode muito bem, a partir da matemática, você orientar comidas saudáveis. Você pode também, por meio de português, história, geografia, estar discutindo a questão da alimentação saudável. Então, tudo isso está no bolho do programa de alimentação escolar por lei. Então, não é uma questão de só vontade, é uma questão de cumprimento da legislação. Então, esse é um programa nas escolas que tem, tanto para as escolas públicas e filantrópicas conveniadas com o governo federal ou com governos estaduais e municipais. A orientação em alguns estados é que as escolas já têm, em alguns estados, legislações específicas para as escolas privadas, mas isso não é no país inteiro, não são nos 26 estados e no Distrito Federal, são em alguns estados. E alguns municípios também têm legislação própria sobre isso. Inclusive, é uma grande discussão sobre a questão dos revendedores ao redor das escolas, né, que é uma discussão que a gente precisa, né, o Brasil precisa enfrentar essa discussão, como também as cantinas escolares dentro das escolas, sejam elas públicas ou privadas. É preciso ser discutido que tipo de alimento deve ser fornecido nessas escolas, nessas cantinas, né, públicas, que é um projeto, que é uma ação do Ministério da Saúde muito forte na defesa da alimentação saudável adequada, regulamentar pelo menos orientar, se não regulamentar, mas pelo menos orientar que essas cantinas públicas, cantinas privadas dentro das escolas, para se ter acesso ao público, ela seja pelo menos fornecidos com alimentação saudável. Eu gostaria primeiro de agradecer essa pergunta, que ela trouxe esse tema, e a Albaneide foi muito feliz nas colocações, mas eu como Asbran, gostaria de acrescentar que a produção de alimentos dentro da escola, ela é um processo educativo para as crianças e para todos os professores, toda a coordenação. Então, nós já temos visto que muitos municípios estão propondo de trazer a alimentação pronta para dentro da escola. Vai pular esse processo de produção, de escolhas, de recebimento. Então, nós vamos perder um processo educativo importante na alimentação dessas crianças. A criança, ela grava em seu restante da sua vida todos esses momentos que funcionam dentro da escola. A gente tem escolas aqui em Brasília que tem a sua horta, da sua horta vem para ser produzido o alimento, elas comem o que produzem. Então, esse processo educativo, ele tem que se manter, nós precisamos regulamentar, sim, a gente precisa tirar dessas crianças a oportunidade de acesso a alimentos não saudáveis e sim trazer para dentro das escolas cada vez mais alimentos saudáveis. Nós precisamos trazer uma população saudável para a nossa, através das crianças.
Eu tenho uma pessoa que está me vendo aqui no meu Instagram que falou assim, horta escolar é maravilhosa. E de fato é. Eu tenho uma aluna lá de mestrado, que eu co-oriento, que a dissertação dela é exatamente isso, com horta na escola. Como transformar isso em educação nutricional para os professores que não são da nutrição, né? E mostrar isso e está sendo um sucesso numa comunidade extremamente carente, de crianças que não comem fruta, porque não existe condições financeiras para comprar, e elas conseguem levar verdura da horta para casa. Está sendo um sucesso. E a gente começou com tempero. E elas começam, nossa, isso é tempero? Aí leva aquele tempero, assim, nunca ouviram falar. Então isso é muito interessante. Já é uma forma de trabalhar nas escolas, né? Educação, é sentir o olfato, é sensibilizar os sentidos. O que eu acho importante dos nutricionistas que estão nas escolas, e aí até eu vou falar um pouco, né, do que eu vivo, porque eu tenho um filho pequeno, a questão do nutricionista até trabalhar na forma de oferecimento dessa refeição. Eu ainda vejo escolas que o pessoal pega a comida, mistura tudo e coloca na boca da criança. Eu vejo isso, né? Eu vivenciei isso. Então, o nutricionista ele tem um papel que também vai além do que é servido, mas como é servido. Como isso deve ser servido para as crianças, né? Criança formando o paladar, criança muito pequena, se você mistura os alimentos e põe tudo na boca da criança, pode ser que ela não desenvolva o paladar com um determinado legume, uma determinada verdura, né? Então, assim, eu acho que isso é muito importante, a forma. E quem faz isso é o nutricionista. Quem vai ensinar isso é o nutricionista. O nutricionista de escola hoje tem cada vez mais um papel muito importante, né? Eu só queria aproveitar para acrescentar também que é fundamental a população conhecer a legislação, né, que é todo o direito do cidadão, conhecer as legislações existentes e cobrar isso dos gestores públicos. Porque o que acontece também é que a gente tem um nutricionista para não sei quantos mil alunos. Sim. Quando a legislação diz que você tem que ter um nutricionista para X alunos, ou seja, um nutricionista para cada 500 alunos nas escolas. Então, quando você depara com situações de escolas que tem um nutricionista num município único, que dê conta de 7 mil alunos, é óbvio que ela não vai conseguir fazer todas as atribuições previstas na legislação para ele, né, para esse profissional, e ainda por cima, você ainda tem as pessoas que acham que todo mundo entende nutrição, né? Isaíra, todo mundo entende de alimentação, todo mundo entende de nutrição. E aí, ao mesmo tempo, as mães, os pais exigem daquele profissional que oriente todos os alunos, né? Todas as escolas. Você tem situações de municípios com 600 escolas e que não tem nem disponibilidade para o nutricionista visitar todas as escolas. Então, a população precisa entender a importância desse profissional, de que estudou durante muito tempo para entender deste assunto, né? E exigir o cumprimento da legislação. Tem um conselho de alimentação escolar, que é preciso também, todos os municípios e estados têm que ter esse conselho de alimentação escolar e que teria que exigir essa presença do profissional. Não temos como dar conta de 7 mil alunos e fazer uma educação alimentar e nutricional e todas as outras atribuições que precisam ser desenvolvidas. Então, exige só apenas o cumprimento da lei. Se a gente cumprisse, se o Brasil cumprisse a legislação, teríamos condições de ter os nutricionistas suficientes para orientar todos os professores, para que esses sejam os verdadeiros multiplicadores nas salas de aula, né? A gente tem esse problema também muito forte, que é o não cumprimento, né, do quadro que se espera, que está previsto na legislação, para que a gente possa desenvolver realmente atividade e atribuição com qualidade. Fica super cheio de atividades, muita atividade juntos para um só profissional. Sim. E o que estamos acontecendo, que estamos vendo também, que não é desviando um pouco do assunto, mas muitos profissionais de saúde adoecendo. Sim. E saindo porque pegando atestado, porque não estão conseguindo trabalhar, dar conta das suas atividades que exigem. Né? A população exige daquele profissional, mas por trás ele não pergunta quantas pessoas estão aí para dar conta das suas atividades. Quando seria 10 pessoas, nós temos 2. Sim. E aí como fazer para dar conta de tudo isso?
Eu queria só ressaltar essa questão de que... Mas, Albanete, a gente também tem que pensar nas escolas particulares, tá? Sim. Porque, assim, isso é a realidade da escola pública, ok. Mas na particular, o que eu vejo, assim, tem um nutricionista que é contratado, ele é único para aquela escola, tá? E mesmo assim, muitas vezes ele não consegue fazer o papel dele. Sim. Porque a escola não aceita comprar os alimentos. Isso. Eu já ouvi de dono de escola, né, falar pra mim, não, mas aqui, se você quiser que seu filho coma saudável, então você manda a comida dele. Porque aqui não dá pra gente dar suco natural. Aqui não tem como ter fruta o tempo todo. Uma escola particular, que é cara, que custa caro, né? Então, assim, a gente também precisa tomar cuidado com isso. E tem nutricionista. Então, assim, a minha pergunta é, será que esse nutricionista tá conseguindo trabalhar? Pelo visto, não. Pelo visto, não. Porque o que é servido na escola não condiz com o que deveria ser. Então, as escolas particulares, isso acontece. Vocês estão ouvindo bem, gente? A gente? Inclusive, assim, nós somos 3, né? Somos 3. Saber, né? Se o pessoal tá ouvindo só bem. uma virou 3. Não, outra coisa, ao público, a gente tá deixando aberto para perguntas. Quem tem interesse em fazer alguma pergunta em relação ao tema do que já foi falado, que a Tércia está falando, do que eu e a Albanete estamos trazendo, e nós vamos tentando responder aqui. Tá? É nesse tempo que a gente está usando aí de vocês e aqui do espaço. Deixa eu engrenar no que a Albanete falou, que é muito importante, que ela falou dos ultraprocessados, né? E a gente ia falar isso mais à frente, só para fazer um fechamento. Eu parei aqui no slide, quem está acompanhando aqui no meu Instagram, tá lá esse slide de origem, programação metabólica. Porque aí, trazendo para a clínica, assim, o que gera obesidade infantil? Nós já falamos um monte de coisa, né? Mas a questão da programação metabólica, o imprinting metabólico, que é o que hoje em dia a gente fala muito da questão dos 1000 dias, né? O que essa criança recebe ainda intraútero e até os 2 anos de idade, isso faz uma diferença muito grande na hiperplasia de células adiposas. Então, assim, como que ela vai fazer hiperplasia, quantas células adiposas ela vai ter, depende do que ela recebe. Depende do que a mãe come durante a gestação. Isso é muito sério, né? E depende do que essa criança recebe até os 2 anos de idade. Lembrando que essa criança não tem escolha. Ela vai comer o que a mãe dá. Então, assim, não é a hora de usar alimento ultraprocessado. É a hora de comer o mais natural possível. Frutas, verduras, legumes da safra, de preferência orgânicos. Comer muitos temperos, né? Evitar ao máximo os biscoitos de pacotinho, né? Aquele macarrão já pronto, que a gente sabe que ele já é frito antes de vender pra gente, né? O excesso de farinhas. Nós estamos vivendo uma condição no Brasil que as pessoas comem muitas farinhas e poucos os outros alimentos. Tentar equilibrar isso, né? Porque a criança vai ter esse impacto. E o que é pior, a criança ela vai ter o paladar voltado para o que a mãe comeu na gestação. Isso interfere no paladar dela, né? Então, isso é uma coisa que a gente chama de programação metabólica. A gente já falou, né? Vou passar os slides, porque a Albanete já falou isso super bem, a Zaira também, a questão do ambiente obesogênico. A gente tem um mapa do ambiente obesogênico, mostrando que, assim, isso sofre influência do ambiente, da produção de alimentos, das tecnologias no país, das políticas públicas, né? Porque isso vai impactar no preço dos alimentos. Então, por exemplo, tem país hoje que já tem refrigerante taxado, se eu não me engano é o Chile, né? O refrigerante é taxado. Isso é maravilhoso. Porque assim, a pessoa, para tomar refrigerante, ela vai ter que pagar mais caro. Hoje o que a gente vive no Brasil é o contrário. Um refrigerante é mais barato que um suco de fruta saudável. Não estou falando de néctar, não, porque néctar só tem até 20% de fruta, né? O suco mesmo, você vai tomar um suco, ele é mais caro. Se você for tomar fora de casa, ele é mais caro do que o refrigerante. Na verdade, na contramão do que deveria, né? Então, isso é importante, né? Essas políticas. E o indivíduo fica ali espremido ali no meio. Eu vou pedir só uma licença para a Tia Tércia, para falar sobre um trabalho que o MDS produziu, embasado todo em pesquisa científica de desertos alimentares. Então, o MDS mapeou os desertos alimentares no Brasil e produziu fez um mapa em relação a ambientes. Nossa, muito bom. Muito bom. Então, assim, ó, é um excelente trabalho que um órgão público nos traz e nos presta esse serviço na área da nutrição. A gente tem que conhecer, entender e realmente
batalhar para que esse mapa tenha modificações rápidas e retorne a não ser desertos, e sim um ambiente completo, um ambiente alimentar de verdade, não um deserto alimentar. Conta pra gente, Zaira, o que é um deserto alimentar? O que é considerado para se classificar um local como deserto alimentar? O deserto alimentar, ele é um espaço onde a gente não consegue acesso a alimentos saudáveis, e sim a alimentos, um volume grande de alimentos ultraprocessados. E justamente o que você trouxe agora. Eu não podia deixar de fazer essa colocação, porque você trouxe a questão gestação e primeiros 1000 dias. Então, e aonde tem desertos alimentares, essa população, ela não vai ter o benefício saudável que você está dizendo que faz a diferença na questão obesogênica. Né? Não tem nem acesso. É complicado. E aí, assim, a gente tem um mapa, né, do ambiente obesogênico. E aí, só para trazer essa questão da infância, eu até coloquei no meu material alguns artigos, né? Isso vai ficar aí no meu Instagram disponibilizado para quem quiser ver. Mas, assim, alguns artigos que mostram o consumo de alimentos ultraprocessados por criança, gente, na primeira infância. Isso é muito sério. Assim, crianças comendo fast foods, comendo biscoitos recheados, comendo snacks, comendo cookies, comendo marshmallow, só isso, né? Muita coisa ultraprocessada, os leites ultraprocessados, pouco alimento de verdade. Isso tem sido mapeado no mundo inteiro e os artigos têm mostrado isso, né? E parece que as mães que têm menos estudo, menos de 12 anos de estudo, e crianças acima de 16 meses são as crianças que comem mais isso. E aí cabe uma consideração. Crianças acima de 16 meses, muitas famílias acham assim, já tá na idade, já pode. Parece que segura o consumo dos ultraprocessados até 16 meses. Fez 1 ano e meio, ok. E a gente sabe que não deve ser assim, né? Não é porque tá mais velho que pode sair comendo. Criança não pode comer chocolate, por exemplo, gente. Chocolate, criança pequenininha, bebê. Não pode dar chocolate para criança, sem contar as questões alergênicas envolvidas, que aí é outra história, né? Então isso a gente tem que tomar muito cuidado. Tem muito artigo que fala sobre isso, a publicação é vasta, tá? Ganho de peso na infância relacionada a consumo de ultraprocessados. E aí, a gente só tem 10 minutos, vai terminar, mas assim, eu queria só deixar um recado. Porque quando a gente pensa no consumo de ultraprocessados, por que o ultraprocessado ele engorda, tá? E aí criança e adulto, mas principalmente criança porque tá formando um hábito, né? Primeiro porque você modula sistema de recompensa. Então você diminui a quantidade, a capacidade de liberação de dopamina. Isso faz com que essa criança fique viciada nesses alimentos. Geralmente alimentos palatáveis. O que são os alimentos palatáveis? Ricos em açúcar e gordura. Então, que são muitos ultraprocessados, a indústria se apropria muito desse benefício, né? São os alimentos que estimulam o umami, que é a papila gustativa, a quinta papila gustativa, e tem uma relação com a redução da liberação de dopamina. Então, nós temos estruturas cerebrais relacionadas, né, que a gente chama de sistema de recompensa, e esses alimentos, quando eles são consumidos, cada vez mais, né, cada vez que se consome esses alimentos, vai gerando uma resposta de aprendizado nesse sistema, fazendo com que essa criança se vicie. Acabou de sair um artigo, também saiu anteontem, eu acho, saiu até no Jornal da Manhã, mostrando uma pesquisa na USP belíssima sobre isso. Alimentos ultraprocessados viciando crianças, tá? Via sistema dopaminérgico. Então isso já está bem definido. E isso diferencia até a fome da gula, que a gente diz que isso é via hedônica. A via hedônica seria isso, né? O que a gente estimula de dopamina, o que a gente estimula dessas regiões cerebrais. É claro que eu estou resumindo muito, tá, gente? Isso é muito complexo. Mas assim, gerando gula, né? E essa criança, então, gerando gula. Tem vários estudos com animais, estudos em ratos mostrando que alimentos com xarope de glicose e xarope de frutose podem viciar. Muitos industrializados têm esse componente, né? Mostrando diminuição da liberação de dopamina, tá? Ou seja, quanto mais a criança come esse alimento com xarope de glicose, menos dopamina ela produz. Isso cada vez gera mais dependência, né? Quanto menos dopamina ela produz, mais alimento palatável ela vai querer consumir para liberar dopamina, tá?
E aí, assim, eu vou deixar esses estudos, junk foods, por exemplo, bacon, batata frita, cheesecake, biscoitos, cereais matinais, marshmallow, bombom de chocolate, tudo isso viciando, tá? Mexendo aí no sistema de dopamina. Estudos com crianças e adultos falando a mesma coisa. E aí você entra nesse ciclo, né? Você come alimentos palatáveis, diminui a liberação de dopamina, você quer buscar cada vez mais esses alimentos para cada vez mais liberar dopamina, né? Isso a gente chama de vício, tá? Esse vício é comparado até ao vício à nicotina, por exemplo, tá? Tem algumas perguntas aqui. Como estagiária em nutrição pode agir numa escola quando não há nutricionistas? Não pode, né? Não pode. Essa pergunta me deixou confusa aqui. Não pode, não, né? Tô errada. É o seguinte, pode existir o estagiário, porém ele tem que ter a supervisão do nutricionista, né? Então, se você seguir a legislação, você tem a resolução do CFN, que define os parâmetros numéricos do nutricionista, tanto no RT, né? Um RT mais o quadro técnico, e o estagiário, ele deve, até tem muito nutricionista que utiliza, né, dos estagiários, que é importante ter um estagiário até para o aprendizado. Sim, né? sim, mas sozinho não. Mas sozinho ele tem que ter, assim, se é por escola, ele tem que ter a supervisão do nutricionista no quadro técnico. Agora, no município, ele não pode existir sozinho, ele não pode nem agir sozinho. Sim. Mesmo que ele esteja sozinho naquela escola, né, teoricamente, né, no espaço físico sozinho, ele tem o referencial do nutricionista como o quadro técnico e o responsável técnico para dar o suporte. Então, ele não pode atuar sozinho, né? Não tem jeito, né? Inclusive porque senão ele assume o papel do nutricionista e isso é exercício legal da profissão. Exatamente. Por isso que eu fiz essa cara. Eu falei, nossa, não pode ter, se tiver algum estagiário, um formando, mas que não esteja habilitado, ou seja, mesmo nutricionista formado com diploma, porém não tem ainda habilitação junto ao Conselho Regional Nutricionista, ele não é considerado nutricionista para estar atuando como o profissional, né, como o nutricionista que se exige, que é um nutricionista habilitado para tal. A gente não vai conseguir falar tudo, né, gente? Eu tô vendo aqui o que é mais importante da gente não deixar de falar. Isso é uma discussão muito grande. Considerações finais, ok, vamos lá. Nossa, difícil. Teria mais um monte de slide aqui, eu não vou conseguir mostrar. Eu acho que talvez aí uma coisa importante, né, pra gente falar. Alimentos ultraprocessados contêm xenobióticos ou toxinas ou disruptores endócrinos, cada um chama de um nome, tá? Disruptor endócrino é aquilo que vai interferir na ação hormonal. Então, toxinas interferindo na ação hormonal. São muitas. Eu acho que eu vou terminar deixando essas toxinas aqui para todo mundo pensar, tá? Toxinas engordam, isso em adultos e crianças. Nós temos aqui um quadro enorme. Contaminantes alimentares, nós temos muitos contaminantes e a gente tem como discutir cada um deles dentro das células. Isso existe todo um mecanismo intracelular dessas toxinas gerando lipogênese, aumento da formação de tecido adiposo. Num outro momento a gente pode discutir isso. Eu acho que talvez o que eu gostaria de deixar de considerações finais é isso, tá? A gente não vai ter tempo de explicar, né, todas a cascata intracelular, mas é importante que os nutricionistas saibam que isso existe e que isso é real e que a gente modula e que toxinas modulam PPAR-gama, que são receptores intracelulares super importantes que geram ganho de gordura, tá? Vocês querem finalizar? Eu gostaria de finalizar fazendo um chamamento para todas as pessoas que estão nos assistindo e também para as pessoas que não estão nos assistindo e vocês também sensibilizarem. Que a gente fique gravado em nossa atuação, em nossas próximas etapas, esse tema. Que a gente não esqueça que nós precisamos sim nos envolver, pedir políticas e regulamentação pública, nós precisamos estar presentes e nós não vamos parar por aqui. E a gente vai precisar apoio de todos. Então, nós precisamos regulamentar o que está para ser regulamentado e, quem sabe, trazer outras políticas para nós podermos trabalhar melhor esse tema. Obrigada, gente.
A gente quer também agradecer a todos que assistiram, todos que estão nos assistindo, em nome do Conselho Federal de Nutricionistas, a Anatécia, nutricionista que se dispôs a vir para cá, a Asbran, que a gente estava organizando esse seminário junto com a Frente Parlamentar, né? Mas que infelizmente não aconteceu, mas é isso que a Zaira disse, né? Nós não vamos deixar de atuar em defesa da sociedade. Esse é um problema crônico, né? Um problema que assusta, já é um problema de saúde pública e já era de problema de saúde pública com adultos, mas agora estamos enfrentando a obesidade infantil e que isso prejudica toda uma população com doenças crônicas não transmissíveis, né? Mortalidade por conta, né, de a base ser exatamente a questão da obesidade. Então o CFN tem grupos técnicos de trabalho estudando especificamente sobre isso, com a participação da Asbran, né? E a gente vai dar continuidade, que é esse o nosso papel, né? Defender a sociedade por meio do nutricionista, né? Que está regulamentado, trabalhando para que a população tenha uma alimentação saudável adequada, mas que acima de tudo tenha uma qualidade de vida e que saiba e que tenha conhecimento para ter suas escolhas e uma escolha de preferências saudáveis. Então, nosso muito obrigado a todos vocês, obrigado a todos que estão nos assistindo, e os próximos a gente vai marcando, né, outras lives e vamos falando, né, e comunicando, né, as nossas ações a todos vocês. Então, tchau, gente. gente. Obrigada. Obrigada. Por esse Tchau, tchau. tempo que vocês disponibilizaram.